Olá, eu sou Maíra e eu tenho um blog de resenhas de livros que se chama As Melhores Partes dos Livros que eu li, onde eu pego citações das leituras que eu faço e comento essas citações. Bom, nesse segundo episódio eu vou pincelar citações de 4 livros diferentes para a gente falar sobre perfume, né? Essas coisas maravilhosas que de certa maneira fazem parte do meu dia a dia profissional por conta da aromaterapia. Eu escolhi quatro livros, e são 4 livros que falam de perfume, evidentemente. E esses 4 livros até que são relativamente conhecidos. Bom, o primeiro é um clássico da perfumaria natural, se chama Essências e Alquimia, da perfumista norte-americana chamada Mandy Aftel. E esse livro foi publicado pela primeira vez pela editora Rocco, em 2006. E até tá para ser novamente publicado agora pela editora Laszlo nesse ano de 2020, talvez 2021, em função da pandemia, né? Depois, o segundo livro que eu trago é o livro chamado Diário de um Perfumista, do Jean-Claude Ellena. E o Jean-Claude Ellena é um perfumista francês que ficou durante muitos anos trabalhando para a Maison Hermès. Lá ele criou um perfume hoje clássico, né, mas que vendeu horrores, um perfume masculino chamado Terre d'Hermès. E esse livro ele foi publicado pela Record em 2013. Aí o terceiro livro que eu trago é um livro em inglês, ele se chama Folio Columns. Na verdade, ele reúne crônicas que foram escritas pelo pesquisador Luca Turin. É um pesquisador sobre olfato, mas que também, na verdade, é um crítico de perfumes. E ele escreveu várias crônicas, de início falando apenas sobre perfume e depois sobre vários outros assuntos, numa revista suíça que se chama NZZ Folio. E daí ele, junto com a esposa, coletaram as melhores crônicas de um grande período em que ele ficou escrevendo na NZZ Folio e editaram esse livro para Kindle. E então eu trago uma das citações de uma dessas crônicas que faz parte desse livro do Turing. E aí o quarto livro, esse sim todo mundo conhece, porque é um romance, assim, que já virou filme, inclusive, chamado O Perfume, a História de um Assassino, do Patrick Suskind. É um livro que foi traduzido em diversas línguas. Se eu não me engano, ele já tem 50 anos que foi publicado pela primeira vez. A edição que eu trago é uma edição até que relativamente antiga, traduzida pelo Flávio Cotti, publicada pela Best Bolso em 2012. Então são esses livros que a gente vai agora, né, da onde eu vou tirar as citações para a gente falar sobre perfumes. A primeira citação que eu vou trazer para vocês é da Mandy Aftel, e é uma citação, assim, bem nerd, tá? Nerd, bem nerdzinha, porque é uma citação realmente de alguém que trabalha com a barriga na bancada, que trabalha com a barriga no órgão da perfumaria, porque você tem que trabalhar do jeito que ela descreve aqui para você entender a beleza dessa citação. Ela fala sobre o óleo essencial de camomila azul. Ela diz o seguinte: não há nada mais simples e misterioso do que a visão de uma gota de camomila azul índigo seguindo seu caminho através de um becker de álcool cristalino de perfume, como um escritor de céus no universo paralelo. Ai, que lindo demais isso aí! Todo mundo que já mexeu com óleo de camomila azul, ainda mais uma camomila de qualidade, quando esse azul realmente é bem profundo, você sabe que a hora que você pinga a camomila azul, ela faz assim, né, no copo de álcool. Ou mesmo quando você pinga, de repente, numa base de creme, e você faz a primeira mexida e ela traça aquele azul assim na mexida, realmente é como se a gente estivesse escrevendo céus no universo paralelo. É demais, né? Não, a Mandy Aftel, esse livro dela é poético, é demais da conta. E aí eu trago, como segunda citação para a gente falar de perfumes, uma fala aqui, então, do Jean-Claude Ellena. O Jean-Claude Ellena é interessante porque, assim, dos tempos modernos, pós-internet, ele foi o primeiro perfumista que furou, assim, aquela tradição de que os perfumistas ficam sempre numa redoma, muito misteriosos, né, não conversam com a mídia, né, para proteger, né, colocar aquela aura de mistério na profissão de perfumistas. E ele se transformou, na verdade, numa pequena celebridade, né? Não que outros perfumistas de outros tempos não tenham sido eles próprios celebridades, né? Muitos deles foram, mas realmente dos tempos modernos ele furou um pouco esse bloqueio. E aí ele escreveu esse livro, Diário de um Perfumista, onde ele fala um pouco sobre o ofício dele, traz algumas lembranças, fala até de algumas formulações. O Jean-Claude é conhecido por trabalhar com poucos ingredientes, né? Quando a gente sabe que a paleta de um perfumista é contada em milhares de matérias-primas, né?
Então ele fala uma coisa sobre a maneira como a gente usa o perfume quando a gente é mais novo e depois quando a gente envelhece. Ele diz o seguinte: gosto da ideia de que aos 20 anos, uma mulher ou um homem escolham um perfume e possam reencontrá-lo aos 60 anos, depois de ter satisfeito o desejo de praticar algumas infidelidades. É ótimo. Essas infidelidades é porque a gente escolhe um perfume e a gente usa ele. Daqui a pouco a gente enjoa, né? E normalmente a gente encontra o nosso perfume. Ele fala aos 20 anos, mas é que na França o povo usa mais perfume, talvez assim, bom, usasse, né? Não, hoje em dia o brasileiro usa muito perfume. Nós somos um dos maiores mercados consumidores de perfume. Mas assim, a ideia é que você escolhe um perfume e usa muito ele, daqui a pouco você enjoa. Aí você comete infidelidades, né? Você compra um outro perfume, compra um outro, aí você vai experimentando vários. Se der sorte do perfume que você gostava quando você era mais novo não estar descontinuado, né? Se der sorte de ainda existir ele no mercado, aí você reencontra ele e esse reencontro realmente tem o sabor de um amor da juventude, né? Mas eu adoro assim que ele fale o desejo de praticar infidelidade. Isso é tão francês. Adoro. Bom, aí a citação do Luca Turing. O Luca Turing, ele é um cientista, tá? Mas assim, cientista mesmo, não é cientista da boca para fora, tipo assim, pseudocientista, né? Cientista auto-intitulado. Não, o cara efetivamente vive da ciência. E ele, em algum momento da carreira dele, ele foi pesquisar o olfato de acordo com a teoria vibratória. E isso, inclusive, custou um pouco da carreira dele, porque ainda hoje a teoria que mais explica o olfato é a teoria que fala que o olfato funciona com enzimas que reconhecem formatos de moléculas, né? E não a vibração dessa molécula. De qualquer maneira, essa saga do Luca Turing, essa saga científica dele, foi comentada, foi descrita, na verdade, num livro chamado O Imperador do Olfato, que foi publicado por um jornalista norte-americano, Chandler Burr, que era um crítico de perfumes. Ele até hoje nem faz mais críticas de perfume, pelo menos não assim profissionalmente. E, na verdade, o Luca Turing foi descoberto porque ele também se transformou num crítico de perfumes muito conhecido. Ele é autor de um livro que todo mundo que gosta de perfumaria moderna conhece, que é The Easy Guide. Ele escreveu junto com a esposa dele, a Tânia Sanches. E aí, então, como eu tinha dito, durante um período, ele escreveu crônicas nessa revista suíça chamada NZZ Folio. E aí, ele com a esposa reuniram as melhores crônicas nesse volume, em inglês se chama Folio Columns. E aí, ele tá falando sobre um perfume, Special Effects, eu acho que é o nome do perfume, se eu anotei corretamente. E ele diz o seguinte sobre o uso dos musks enquanto ingredientes na perfumaria. Olha só. A ausência de musks é como fechar um olho quando se usa um óculos 3D. A cena é a mesma, mas a profundidade não existe mais. É ótimo, né? Aliás, o Luca Turing, ele é conhecido por ter transformado a maneira como os perfumes eram descritos. Os perfumes eram descritos, pelo menos, não assim, não que ele tenha sido o único, né, que começou a descrever diferente, mas ele é reputado como um dos caras que realmente mudou a descrição de perfume e a crítica de perfumes. Os perfumes eram descritos muito tecnicamente, assim, pela pirâmide olfativa, quais eram os ingredientes. E ele começou a descrever os perfumes pela mensagem que os perfumes transmitem. E o cara é um escritor brilhante, ele é sensacional. Então esse livro dele, mesmo quando ele para de falar de perfumaria, ele vai começar a falar de outras coisas, é ótimo, o cara escreve muito bem. Agora, realmente assim, um perfume sem musk ser como um 3D, né, que você tapa um olho e não percebe mais a profundidade, não, isso é genial, é muito bom. E aí, para encerrar esse episódio de citações com o tema perfume, eu vou trazer, então, a citação do livro do Patrick Süskind. Esse livro é riquíssimo, o interesse desse livro, além da história em si, que é uma história fascinante, né, porque é a história de um assassino serial, é a reconstrução que ele faz de uma França antiga, de uma Grécia antiga, para falar sobre os processos de perfumaria, o processo artesanal da construção de um perfume, a técnica do enfleurage e essas coisas todas. Mas a citação que eu trouxe, entre várias que inclusive eu coloquei lá na resenha do livro, é a seguinte: reticências, porque eu catei na metade a frase, fala o seguinte: todos esses grotescos desacertos entre a riqueza do mundo percebido pelo olfato
e a pobreza da linguagem. Ah, é demais. Porque nós sabemos que a gente é um zero à esquerda para descrever cheiro, né? O famoso sequestro linguístico. É claro que as pessoas que são treinadas ainda conseguem descrever melhor, né? As sociedades que se organizam, né, que tem a sua cosmogonia, ontologia organizadas em função do olfato, conseguem descrever melhor os cheiros, mas nós não conseguimos descrevê-los muito bem. E ainda assim a gente capta tanta coisa com o olfato, né? Então o que eu gosto é os grotescos desacertos. Eu acho isso aqui muito legal, porque realmente parece grotesco que a gente não consiga descrever, expressar tão bem aquilo que a gente está capturando pelo olfato, né? Não acontecem com esses autores, porque para o Luca Turing ter descrito musks como ausência de profundidade num cinema 3D e a Mandy Aftel ter descrito a camomila azul, né, como a escritura de céu no universo paralelo, eles com certeza, diferentemente de nós, não tem nenhum desacerto grotesco entre a linguagem e o olfato, né? Então é isso. Aqui na descrição dos livros, do vídeo, você encontra o link para as resenhas dos livros, lá tem mais citações, mas o bom mesmo é catar o livro e ler ele inteiro, tá joia? Um beijo e até!